O debate sobre a masturbação, Freud, 1912. Introdução. Os debates da Sociedade Psicanalítica de Viena não pretendem eliminar discordâncias ou alcançar decisões. Unidos por uma concepção básica semelhante dos mesmos fatos, os participantes ousam exprimir claramente suas diversas posições individuais, sem a preocupação de converter o ouvinte que pensa diferentemente. É possível que algumas coisas tenham sido mal comunicadas ou mal entendidas. O resultado final, porém, foi que cada qual recebeu uma clara impressão das opiniões divergentes das suas e, por sua vez, transmitiu as suas aos outros. O debate sobre a masturbação, do qual apenas se publicam trechos aqui, durou vários meses e desenvolveu-se de modo que cada participante fazia uma exposição, que era seguida de uma discussão detalhada. Nesta publicação foram incluídas apenas as exposições, não as ricas discussões, em que eram apresentadas e combatidas as divergências. De outra forma, este volume alcançaria uma extensão que provavelmente seria um obstáculo à sua difusão. A escolha do tema não requer justificativas, neste tempo em que, finalmente, procura-se submeter à indagação científica também os problemas da sexualidade humana. Repetições das mesmas ideias e afirmativas foram inevitáveis, afinal, elas traduzem concordâncias. Quanto às muitas discrepâncias entre as concepções dos debatedores, não podia ser tarefa do editor resolvê-las, e tampouco procurar escondê-las. Esperamos que nem as repetições, nem as discrepâncias venham a afastar o interesse dos leitores. Foi nosso intuito mostrar, nessa ocasião, em que rumos a pesquisa dos problemas da masturbação foi impulsionada pelo surgimento da abordagem psicanalítica. O êxito de nosso intuito será indicado pelo aplauso e, talvez ainda mais claramente, pela crítica dos nossos leitores. Viena, verão de 1912. Epílogo. Senhores, os membros mais antigos deste grupo recordarão que, há alguns anos, procuramos organizar um debate coletivo como este, um simpósio, como dizem os colegas americanos, sobre o tema da masturbação. Naquele tempo houve divergências tão significativas entre as opiniões que não nos atrevemos a tornar públicas as discussões. Desde então, todos nós, aqueles e os novos membros, estivemos em contato permanente com os fatos observados e em contínua troca de ideias, esclarecendo nossos pontos de vista e situando-os num terreno comum, de modo que tal empreendimento já não parece tão ousado. Parece-me realmente que as nossas concordâncias sobre o tema da masturbação são agora mais fortes e profundas do que as divergências, que continuam sendo inegáveis. Algumas das aparentes contraposições são geradas pela multiplicidade de considerações que os senhores desenvolveram, tratando-se, na verdade, de pontos de vista que podem perfeitamente coexistir. Permitam-me que lhes apresente uma síntese sobre os pontos em que parecemos estar de acordo ou em desacordo. Todos estariam de acordo em relação a linha A importância da fantasia que acompanha ou representa o ato masturbatório. A linha B, a importância do sentimento de culpa ligado à masturbação, qualquer que seja a sua origem. A linha C, a impossibilidade de indicar um determinante qualitativo para a nocividade da masturbação. Entre parênteses, nisso o acordo não é unânime. Diferenças de opinião não resolvidas apareceram. A linha A, quanto à negação do fator somático nos efeitos da masturbação. A linha B, quanto à rejeição da nocividade da masturbação. A linha C, quanto à origem do sentimento de culpa, que alguns dos senhores acham que advém diretamente da insatisfação e outros levam em consideração fatores sociais ou a postura da personalidade no momento. A linha D, quanto à ubiquidade da masturbação infantil. Por fim, subsistem consideráveis incertezas quanto, a linha A, ao mecanismo do efeito nocivo da masturbação, caso este se verifique, a linha B, à relação etiológica da masturbação com as neuroses atuais. Na maioria dos pontos em que discordamos, agradecemos a crítica de nosso colega William Steckel, baseada numa experiência ampla e independente. Certamente deixamos ainda muita coisa para ser constatada e esclarecida por uma futura multidão de observadores e estudiosos, mas consolemo-nos com o fato de que trabalhamos de maneira reta e com espírito largo, e encetamos rumos que também serão seguidos pela pesquisa vindoura.
De minhas próprias contribuições aos problemas que nos ocupam, os senhores não devem esperar muito. Conhecem minha preferência pelo tratamento fragmentário de um assunto, com ênfase nos pontos que me parecem mais solidamente estabelecidos. Não tenho nada de novo a oferecer, nenhuma nova solução, apenas algumas repetições de coisas que afirmei antes, algumas palavras em defesa dessas antigas colocações, contra ataques do meio psicanalítico e também umas poucas observações que ocorreriam a um ouvinte de suas comunicações. Como sabem, eu diferenciei a masturbação, de acordo com as idades, em, primeiro, masturbação do lactente, incluindo todas as atividades autoeróticas que servem à satisfação sexual. Segundo, a masturbação infantil, que, originando-se diretamente da anterior, já se fixa em determinadas zonas erógenas. Terceiro, a masturbação da puberdade, que ou se segue imediatamente à masturbação infantil, ou dela é separada pelo período de latência. Em algumas das exposições que aqui ouvi, não se fez completa justiça a essa separação temporal. A suposta unidade da masturbação, sugerida pela terminologia médica, ocasionou várias generalizações, quando uma diferenciação conforme essas três épocas da vida seria mais justificada. Também lamentei o fato de não termos podido considerar a masturbação feminina tanto quanto a masculina, e acho que ela bem merece um estudo especial, e que justamente nela há um destaque das modificações determinadas pela idade. Passo agora às objeções levantadas por Heitler contra meu argumento teleológico sobre a ubiquidade da masturbação do lactente. Reconheço que esse argumento deve ser abandonado. Se os 3 ensaios de uma teoria da sexualidade vierem a ter uma nova edição, ela não mais incluirá a afirmação criticada. Deixarei de querer adivinhar as intenções da natureza e me satisfarei com a descrição dos fatos. Também me parece razoável e relevante a observação de Heitler de que certos dispositivos do aparelho genital, peculiares ao ser humano, tenderiam a impedir o intercurso sexual na infância. Mas neste ponto surgem minhas dúvidas. A oclusão da cavidade sexual feminina e a inexistência de um osso peniano que assegurasse a ereção dirigem-se apenas contra o coito, não contra as excitações sexuais. Heitler parece ter uma visão muito antropomórfica do modo como a natureza persegue sua meta, como se nela se tratasse da realização coerente de uma única intenção, a exemplo das obras humanas. Pelo que vemos, no entanto, em geral, há uma série de objetivos que correm paralelamente nos processos naturais, sem excluírem uns aos outros. Se é para falarmos da natureza em termos humanos, devemos dizer que ela nos parece ser aquilo que, em relação a uma pessoa, chamaríamos de incoerente. Acho que Heitler não deveria dar tanto peso aos seus próprios argumentos teleológicos. O emprego da teleologia como hipótese heurística tem suas dificuldades. Nunca sabemos, em casos particulares, se deparamos com uma harmonia ou com uma desarmonia. É como quando se coloca um prego numa parede. Não sabemos se topamos com um tijolo ou uma concavidade. Na questão do vínculo entre masturbação e poluições, de um lado, e, assim chamada neurastenia do outro, acho-me em oposição a Steckel. Como muitos dos senhores, e nessa discordância mantenho posições anteriores, com uma restrição que depois assinalarei. Não vejo motivo que nos faça renunciar à distinção entre neuroses atuais e psiconeuroses, e posso apenas qualificar de tóxica a gênese dos sintomas daquelas. Nisso, o colega Steckel realmente me parece estender em demasia o conceito de psicogênese. Minha concepção é ainda aquela a que cheguei mais de 15 anos atrás. A de que as duas neuroses atuais, neurastenia e neurose de angústia, talvez a hipocondria propriamente dita deva ser considerada a terceira neurose atual, demonstram complacência somática pelas psiconeuroses, fornecem um material excitatório que é então selecionado e travestido psiquicamente, de modo que, falando em termos gerais, o núcleo do sintoma psiconeurótico, o grão de areia no centro da pérola, é constituído por uma manifestação sexual somática. Certamente isso é mais claro para a neurose de angústia e sua relação com a histeria do que para a neurastenia, acerca da qual ainda não foram feitas investigações psicanalíticas cuidadosas.
A neurose da angústia, como puderam os senhores verificar frequentemente, no fundo é um fragmento da excitação não descarregada, relacionada ao coito, que aparece como sintoma de angústia ou fornece o núcleo de uma formação de sintoma histérico. O colega Steckel partilha com vários autores de fora da psicanálise a inclinação de rejeitar as diferenciações morfológicas que fizemos no emaranhado das neuroses e colocá-las todas sob uma só rubrica, a da psicastenia, digamos. Nisso já o contradissemos várias vezes e mantemos a expectativa de que as diferenças clínico-morfológicas se revelarão preciosas como indícios ainda não compreendidos de processos essencialmente distintos. Se ele, justificadamente, responde que encontrou nos assim chamados neurastênicos os mesmos complexos e conflitos que nos outros neuróticos, esse argumento não diz respeito ao ponto em questão. Há muito sabemos que os mesmos complexos e conflitos serão também achados em todos os sadios e normais. Sim, habituamo-nos a supor em todo indivíduo civilizado um certo grau de repressão de impulsos perversos, erotismo anal, homossexualidade, etc. Assim como um quê de complexo paterno e materno, e outros complexos mais, tal como, na análise elementar de um corpo orgânico, esperamos demonstrar a presença de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algum enxofre. O que diferencia os corpos orgânicos entre si é a quantidade relativa desses elementos e a constituição das ligações que estabelecem entre si. Dessa maneira, nos indivíduos normais e nos neuróticos, a questão não é a existência dos complexos e conflitos, mas se estes se tornaram patogênicos e, caso tenham se tornado, que mecanismos empregaram para isso. O essencial de minha teoria sobre as neuroses atuais, que formulei no passado e defendo hoje em dia, está na afirmação, apoiada em experimento, de que não podemos decompor analiticamente seus sintomas, como fazemos com os psiconeuróticos. Ou seja, que a obstipação, a dor de cabeça, o cansaço dos assim chamados neurastênicos não admitem ser referidos histórica ou simbolicamente a vivências efetivas, não podem ser entendidos como satisfações sexuais substitutivas, como compromissos entre impulsos opostos, diferentemente dos sintomas psiconeuróticos, que às vezes aparecem de igual natureza. Não acredito que se consiga derrubar essa tese com a ajuda da psicanálise. Por outro lado, hoje admito o que então não podia acreditar, que um tratamento analítico pode ter influência curativa indireta sobre os sintomas atuais, ou fazendo com que os malefícios atuais sejam mais bem suportados, ou pondo o indivíduo enfermo em condição de subtrair-se a tais malefícios atuais, através de mudança do regime sexual. Estas são, sem dúvida, perspectivas desejáveis para o nosso interesse terapêutico. Mas, se na questão teórica das neuroses atuais for demonstrado, enfim, que estou errado, saberei me consolar com o progresso do nosso conhecimento, que necessariamente tira o peso das opiniões de um indivíduo. Os senhores perguntarão agora por que, tendo uma percepção tão louvável de minha própria falibilidade, eu não cedo às novas sugestões e prefiro repetir o já conhecido espetáculo do homem velho que se atém às suas opiniões. A resposta é que ainda não reconheço a evidência a que deveria ceder. Em anos passados, meus pontos de vista sofreram várias mudanças, que não deixei de tornar públicas. Por causa delas, fizeram-me recriminações, tal como agora me recriminarão por minha insistência. Não que essas ou aquelas me desencorajem, mas sei que tenho um destino a cumprir. Não posso a ele me furtar e não necessito ir ao seu encontro. Ficarei à sua espera e, enquanto isso, minha atitude para com a nossa ciência será a mesma que aprendi a ter no passado. É a contragosto que me posiciono sobre a questão da nocividade da masturbação, frequentemente abordada pelos senhores, pois essa não é uma abordagem conveniente dos problemas que nos ocupam. Mas talvez todos tenhamos de fazer assim. O mundo parece não se interessar por outra coisa que não a masturbação. Como bem sabem, tivemos como convidado nas primeiras noites em que discutimos o tema um prestigioso pediatra da nossa cidade. O que procurou ele saber de nós, em repetidas perguntas? Apenas até que ponto a masturbação é prejudicial e por que prejudicaria uns e não outros. De modo que temos de fazer a nossa pesquisa se pronunciar acerca desta necessidade prática.
Confesso que também nisso não partilho a opinião de Steckel, apesar das muitas observações audazes e corretas que ele nos fez sobre a questão. Para ele, a nocividade da masturbação é só um preconceito absurdo, que apenas devido à estreiteza pessoal não abandonamos resolutamente. Mas eu acho que se encararmos o problema sem cólera nem parcialidade, tanto quanto isso nos for possível, deveremos declarar isto sim que tal posicionamento contraria nossos pontos de vista fundamentais acerca da etiologia das neuroses. A masturbação corresponde essencialmente à atividade sexual infantil e sua permanência em idade mais madura. Vemos as neuroses como oriundas do conflito entre os impulsos sexuais de um indivíduo e suas outras tendências, do eu. Alguém poderia então dizer, para mim o fator patogênico dessa relação etiológica se acha apenas na relação do eu à sua sexualidade. Com isso, estaria afirmando que toda pessoa poderia manter-se livre de neurose se quisesse satisfazer, sem restrições às suas tendências sexuais. Mas é claramente arbitrário e também inadequado assim decidir e não conceder que também as tendências sexuais mesmas partilhem do caráter patogênico. No entanto, se os senhores admitirem que os impulsos sexuais podem agir de modo patogênico, já não poderão negar esse sentido à masturbação, que consiste apenas na efetivação de tais impulsos instintuais sexuais. Certamente poderão, em todo caso em que a masturbação pareça patogênica, fazer o efeito remontar mais além, aos instintos que se manifestam na masturbação e às resistências que se voltam contra esses instintos. De fato, a masturbação não é algo psicológica ou somaticamente derradeiro, não é um efetivo agente, é apenas um nome para certas atividades. No entanto, por mais que remontemos atrás, nosso juízo acerca das causas da doença permanece ligado, com justiça, a essa atividade. Não esqueçam também que a masturbação não equivale simplesmente à atividade sexual, que é essa atividade em certas condições restritivas. Também é possível, então, que justamente essas particularidades da atividade masturbatória sejam portadoras de seu efeito patogênico. Assim, mais uma vez passamos dos argumentos para a observação clínica, e esta nos recorda que não devemos apagar a rubrica, entre aspas, efeitos nocivos da masturbação. De todo modo, nas neuroses encontramos casos em que a masturbação trouxe danos. Esses danos parecem ocorrer de 3 formas. A linha A, organicamente, por um mecanismo desconhecido, em que devem ser levadas em conta as considerações acerca de imoderação e satisfação inadequada, que os senhores fizeram não poucas vezes. A linha B, pelo estabelecimento de um padrão psíquico, na medida em que não se tem de buscar a modificação do mundo externo para satisfazer uma grande necessidade. A linha C, ao possibilitar a fixação de metas sexuais infantis e a permanência no infantilismo psíquico. Com isso, há a predisposição para se cair na neurose. Como psicanalistas, temos de nos interessar enormemente por esse resultado da masturbação. Refiro-me, naturalmente, à masturbação na puberdade e a que prossegue depois desse tempo. Tenhamos presente o significado que a masturbação adquire como execução da fantasia, esse domínio que se interpôs entre a vida conforme o princípio do prazer e aquela conforme o princípio da realidade. Como a masturbação possibilita realizar, na fantasia, manifestações sexuais e sublimações que não são progressos, mas apenas compromissos nocivos. É certo que o mesmo compromisso, na importante observação de Steckel, torna inofensivas graves inclinações perversas e afasta as piores consequências da abstinência. Segundo minha experiência médica, uma duradoura redução da potência não deve ser excluída da gama de consequências da masturbação, embora eu conceda a Steckel que, em bom número de casos, ela pode se revelar apenas aparente. Justamente esse efeito da masturbação não pode ser colocado entre os danos simplesmente. Uma certa diminuição da potência masculina e do ânimo brutal a ela relacionado é bastante útil culturalmente. Facilita para o homem civilizado a observância das virtudes da moderação e da confiabilidade sexual que lhes são exigidas. Ser virtuoso, gozando de inteira potência, é geralmente imaginado como tarefa difícil. Se esta afirmação lhes parecer cínica, acreditem que não foi feita com cinismo. Pretende ser apenas uma descrição sóbria, não se importando de provocar aborrecimento ou satisfação. Também a masturbação tem, como muitas coisas mais, os defeitos de suas virtudes e, inversamente, as virtudes dos seus defeitos.
Se desenredamos um tema complicado com interesse prático parcial em sua utilidade ou nocividade, temos que admitir tais achados pouco agradáveis. Creio, por outro lado, que é vantajoso distinguir o que podemos chamar de danos diretos causados pela masturbação daquilo que deriva indiretamente da resistência e revolta do eu contra essa atividade sexual. Essas últimas consequências não cheguei a abordar aqui. Agora, algumas palavras inevitáveis sobre a segunda das questões penosas que nos foram dirigidas. Supondo que a masturbação venha a ser nociva, em que condições e em que indivíduos ela se mostra nociva? Como a maioria dos senhores tendo a desaprovar uma resposta geral a essa pergunta. Ela coincide, em parte, com outra questão abrangente, relativa a quando a atividade sexual em geral se torna patogênica para o indivíduo. Se deixamos de lado essa parte, resta-nos uma questão específica relacionada às características da masturbação enquanto modalidade particular de satisfação sexual. Caberia agora repetir o que já é conhecido e foi apresentado em outro contexto. Avaliar a influência do fator quantitativo e a conjugação de vários elementos que atuam de forma patogênica, e teríamos, sobretudo, de conceder um grande espaço às assim chamadas disposições constitucionais do indivíduo. Mas admitamos, trabalhar com elas não é coisa fácil. Costumamos inferir uma predisposição individual depois do fato. Posteriormente, quando a pessoa está doente, nós lhe atribuímos essa ou aquela predisposição. Não temos como descobri-la antes. Nisso fazemos como o rei escocês de um romance de Victor Hugo, que se gabava de um meio infalível de reconhecer uma bruxa. Ele deixava a mulher suspeita cozinhando em água fervente e então provava a sopa. Conforme o sabor, decidia. Sim, era uma bruxa. Ou não, essa não era. Eu poderia também chamar sua atenção para um tema que foi muito pouco abordado em nossas conversas, o da masturbação inconsciente. Refiro-me à masturbação no sono, em estados anormais, em ataques. Lembram-se como muitos ataques histéricos trazem o ato masturbatório de forma oculta ou irreconhecível depois que o indivíduo renunciou a esse tipo de satisfação? E quantos sintomas de neurose obsessiva tendem a substituir ou repetir esse modo de satisfação sexual que foi proibido no passado? Vários dos senhores terão tido, como eu, a experiência do grande avanço que significa o fato de o paciente voltar à masturbação durante o tratamento, ainda que não pretenda ficar permanentemente nessa etapa infantil. Posso ainda lhes recordar que um número significativo de neuróticos, justamente dos mais graves, evitou a masturbação nos períodos históricos de que tem lembrança, ao passo que podemos demonstrar pela psicanálise que de maneira nenhuma essa atividade sexual lhes era estranha nos seus remotos e esquecidos primeiros anos de vida. Mas acho melhor pararmos aqui, afinal, todos concordamos em que esse tema é quase inesgotável.